Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras. Boa tarde à comunidade que nos assiste. Boa tarde a todos presentes aqui no plenário da Casa. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Trocar. Então, havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Desde já desejamos ao vereador que assume hoje, senhor Adriano Ribeiro, do Partido Progressista, sucesso e bom trabalho nesta casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. João 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Solicito que faça a leitura do expediente. 19/10/2021, expediente, moção de aplauso 70/2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, moção de aplauso 71/2021, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo no PL 89/2021, PL 90/2021, de autoria do vereador Edilson Medeiros, projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 91/2021, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicações 14/15/21, 14/16/21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicação 14/17/21, de autoria do vereador Jair Alexandre, requerimento 757/21, de autoria do vereador Jair Alexandre, requerimento 758/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, indicação 14/18/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, indicação 14/19/21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimentos 759 e 760/21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicações 14/20 e 14/21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, e requerimento 761/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Terminado o expediente, questão de ordem cedida ao vereador Jair. Senhor presidente, questão de ordem minha para retirada da pauta, requerimento 757/2021. Atendido em plano silêncio. Opa, tem a menina da higiene. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço por solicitação do vereador Nicola Martins, o Centro de Reabilitação Pós-Covid de Criciúma, representado pela professora de Educação Física Camila Rodrigues e pelo médico Luiz Carlos Fontana, os quais discorrerão sobre as atividades e atendimentos do centro. Dessa forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindo, viu? Solicito ao vereador proponente, vereador Nicola Martins, que faça uso da palavra dando boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde, público que nos assiste aqui em plenário, público que nos assiste online. Boa tarde, Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, meu amigo Luiz Carlos, boa tarde, Camila, amiga Camila também.
espaço para que vocês apresentem o trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação, um trabalho exemplar, um trabalho que está sendo reconhecido no Brasil inteiro e até internacionalmente, e que os vereadores possam conhecer ainda mais. A gente sabe, a vereadora Roseli apresentou a moção de aplauso, já fez uma boa apresentação do trabalho, mas nada melhor do que vocês aqui na casa dos representantes da população de Criciúma para apresentar também. Obrigado. Muito bem, então, com a palavra, doutor. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui. Agora, acho que deu, né? Então tá, boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente está aqui, eu e a Camila, para poder representar o Centro de Reabilitação Cardiopulmonar Pós-Covid de Criciúma. Principalmente a gente está aqui para poder agradecer, claro, o convite do Nicola, mas também agradecer à Prefeitura de Criciúma, que nos deu total apoio para poder montar esse projeto, né? Projeto que começou ano passado de forma... nós não tínhamos ainda ideia de como seria essa pandemia, então o prefeito e o secretário de saúde nos deram aval para a gente poder construir esse projeto tão bonito que tem se tornado, né? Eu vou comentar um pouquinho depois dos resultados, tudo, mas eu gostaria, acho que primeiro de mostrar o vídeo, que ele mostra mais ou menos como que é o local, para todo mundo poder entender, e depois a gente vai mostrar ainda um depoimento de 3 pacientes. Então, um especial, que é o nosso paciente, que foi vereador, foi presidente da Câmara, né, o seu Vilmar, né, Vilmar da Conceição. Então, eu gostaria primeiro só de mostrar o vídeo para a gente poder explicar e mostrar como é que é o local, né? Para que nós possamos nos localizar, o Centro de Reabilitação Pós-Covid, ele fica onde era a antiga Casa de Saúde, né, o Hospital do Rio Mãe, né? Então, a cada momento, né, a cada paciente que nós temos, nós tentamos ressignificar esse local. Então, nesse vídeo, a gente vê um pouquinho dos números até o nosso primeiro ano, que foi 28 de setembro. Esses números já precisariam estar atualizados, porque nós temos uma demanda muito grande de atendimento. Isso. Acho que o pessoal pode passar o primeiro vídeo. Como a Camila... Centro de Reabilitação Pós-Covid Criciúma, Distrito de Rio Maina. Local que teve o seu início das atividades há um ano atrás, dia 28 de nove de 2020. Conta com uma equipe multiprofissional muito capacitada. Número total de pacientes que passaram no centro, em média, mais de 1.000. Total de procedimentos e consultas realizadas, mais de 32.000. Foram 53.366 procedimentos realizados aqui. E os pacientes reabilitados que ganharam alta, em torno de 310. Foram 95% dos pacientes que apresentaram melhora em todos os pontos avaliados: saúde mental, aptidão cardiorrespiratória, aspectos físicos e nutricionais. A estrutura foi idealizada pela Prefeitura de Criciúma para a reabilitação cardiopulmonar e é referência para cidades em todo o território brasileiro. O projeto é o primeiro no Brasil a prestar esse serviço integralmente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O espaço, localizado aqui no distrito de Rio Maina, conta com psicólogo, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico do esporte, pneumologista, fonoaudióloga e profissionais de educação física. Parabéns a todos que fazem parte do Centro de Reabilitação Pós-Covid Rio Maina. É a saúde de Criciúma que continua seguindo em frente e avançando para ajudar toda a população. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Eu acho que vamos passar os outros 3. Pode ser? Senão não tem problema também, a gente passa depois. Ah, tá. Exemplo de superação é o seu Vilmar. Aos 76 anos ele pegou o Covid e passou 9 dias entubado. Foram 28 dias no hospital e muitas sequelas, que aos poucos ele foi vencendo graças ao Centro de Reabilitação. Eu cheguei aqui de cadeira de rodas, né? Então, aqui eu encontrei realmente uma equipe, né? Não apenas no setor saúde, mas o setor humano mesmo. Outro exemplo de superação é o seu Vilmar. Aos 76 anos ele pegou o Covid e passou 9 dias entubado. Foram 28 dias no hospital e... Já tinha tomado vacina? Eu não vou te dizer que está 100%, mas uns 90% já melhorei. Melhorei muito. Depois não é
a acolhida deles aqui é muito da gente, não tem? Desde a recepção até o médico. Eu costumo dizer que parece que eles foram escolhidos por Deus para estar aqui, pela atenção que eles dão para as pessoas, para os pacientes que estão aqui. Eu costumo dizer que parece que eles foram escolhidos por Deus para estar aqui, pela atenção que eles dão para as... Fechou, né? Então, o vídeo, né, a principal importância do centro de reabilitação é mostrar como a equipe multiprofissional é importante na área da saúde. Então, a gente tem muita ideia de que cada um faz o seu serviço, o médico tem que fazer o serviço dele, que o médico acaba sendo muito intocável, às vezes, nas próprias unidades de saúde ou no hospital. A equipe de fisioterapia acaba, às vezes, não integrando muito com a equipe da educação física, com a nutrição, com a psicologia. Então, o nosso objetivo, quando a gente montou, era o quê? Que a equipe tinha que ser 100% dentro do centro de reabilitação. Porque se a gente não tivesse a equipe toda junta, trabalhando juntos, os resultados não seriam tão bons. Porque quando o paciente chega, ele é avaliado por todo mundo. Se eu tivesse que encaminhar o paciente que tem um problema psicológico para outro local, lá, sei lá, para o CAPS ou para outro lugar, seria muito ruim. A gente não teria esse feedback, esse apoio do paciente. Então, a gente conseguiu o quê? O centro de reabilitação ele mostra o quê? O importante é isso, a equipe toda unida, toda integrada, a gente consegue resolver todos os problemas do paciente no mesmo local. Então, por isso que os nossos resultados foram muito bons, expressivos, por causa que a equipe toda unida que é a importância. Então, desde a técnica de enfermagem que afere os sinais, vai lá, avalia todo o paciente, como todos os outros profissionais especializados, o paciente consegue ter uma visão e um atendimento assim, global. Então, ele não se sente perdido. Ele está lá dentro com a gente e ele consegue ser bem acolhido. Então, a gente teve um ponto, quando o prefeito e o secretário nos deram o aval para montar o projeto, ele falou, faz da melhor maneira possível. Então, a gente conseguiu montar um projeto que conseguiu ser referência no país, mas principalmente por causa que esse modo integrado que a gente conseguiu fazer. Então, que o paciente... quando o paciente chega com algum problema, a gente não simplesmente deixa o paciente no canto, a gente acolhe, a gente faz um acolhimento, que é isso que é importante. Então, a gente tem essa ideia de que o SUS tem que ser ruim, que o SUS, o atendimento é ruim. Não tem nada que o SUS ser ruim. O SUS pode ser tão bom quanto o privado, né? Nós temos muitos pacientes que falam que o nosso atendimento, às vezes, é melhor que o próprio Unimed, ou que o próprio Plano de Saúde, ou São José, por causa que é diferenciado, por causa que a gente não tenta fazer o paciente, tem que esperar. Primeiro ponto, quando eu reuni a equipe toda, lá em novembro, quando a gente estava com a equipe toda completa, eu falei, o paciente aqui dentro não pode esperar mais que 5 minutos. Então, era um ponto-chave. Mas por que o paciente tem que esperar tanto? Né? Não, mas o que tem? Esperar 10, 15 minutos? Não é que é SUS. O SUS a gente pode fazer o SUS ser bom. Essa ideia, o SUS ele é bom, ele é perfeito teoricamente, né? Mas o problema é que com o tempo a gente vai fazendo com que o SUS não seja tão bom. Então a gente conseguiu provar que o SUS funciona, que o SUS pode funcionar. O centro de reabilitação ele tem capacidade de ser muito maior, a gente tem o objetivo de ampliar, né? O prefeito também tem o objetivo de ampliar o centro ali o Rio Maina, né? Que vai ser o Hospital Santo Agostinho, provavelmente o nome. Então, o nosso objetivo é mostrar que o SUS funciona. A gente conseguiu levar para outras cidades, outros estados do Brasil todo, o nosso centro, a gente conseguiu ser referência. Muitas pessoas de outras cidades ligam para mim, e aí, como é que é? Pode mostrar o projeto? Então, teve gente no Rio Grande do Norte que já usou o nosso projeto, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, que basearam o nosso projeto. Então, a gente fica muito feliz, porque Criciúma consegue ser referência no Covid, durante o Covid, Criciúma conseguiu ser referência em vários pontos, né? O centro de triagem foi um dos primeiros centros de triagem do Brasil, né, que foi excelente, com todo o apoio até hoje está funcionando. Questão de vacina, questão de medicamentos, nunca nada faltou na cidade, né? Então, Criciúma sempre conseguiu mostrar que o SUS pode funcionar da melhor maneira possível. O prefeito e o secretário foram incansáveis e o nosso centro de reabilitação também. A gente conseguiu ser o primeiro centro de reabilitação pós-Covid do Brasil, 100% SUS. Outras cidades do estado, as maiores cidades do estado, na verdade, né, Floripa, Itajaí, Blumenau, eles inauguraram o centro de reabilitações deles faz 2, 3 meses, ou seja, praticamente 1 ano depois da gente. Então, o Criciúma conseguiu mostrar que dá para funcionar. Conseguimos apresentar o nosso projeto num congresso internacional, o principal congresso de pneumologia do país. Eu apresentei o nosso projeto, que foi um congresso em Barcelona. Eu ia em Barcelona apresentar, mas como o Covid acabou piorando ali em abril, maio, eles transferiram de forma online, mas a gente apresentou o nosso congresso no principal congresso do mundo. Então, Criciúma só tende os nossos números ainda são tão grandes, estão crescendo, então só tende a crescer e nossos números, resultados serem cada vez mais expressivos. Então, se a gente já conseguiu isso até agora, em praticamente 1 ano, eu acho que daqui nos próximos meses e anos a gente vai conseguir ter resultados cada vez melhores
que a gente já está tendo até hoje, né? Professora. Eu me empolgo e vou falando rápido. Luiz se empolga. Para a gente entender, quando o Luiz pontua que o paciente não espera, o paciente chega para a consulta e ele fica lá conosco umas 2 horas, mas ele não espera. Ele passa por diversos profissionais. Então, ele vai fazer consulta com o nutricionista, consulta com o fisioterapeuta respiratório, com o fisioterapeuta motor, e ele vai passando por todos os profissionais. Médico, do esporte, né? Pneumologista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta respiratório e motor, profissional de educação física. Nós temos a equipe de enfermagem, né? Além dos estagiários, e nós temos também fisioterapia pélvica. Então, a gente consegue ter um olhar integral, né? Nós somos atenção especializada, mas nós ainda temos esse olhar integral com o paciente e mesmo quando nós não sanamos, nós fazemos os encaminhamentos. Então, a nossa ideia é que o paciente não se desloque, né? Ele está ali, então ele passa 2 horinhas conosco, mas ele está em atendimento. Ele não se desloca, né? De um ponto a outro da cidade, que às vezes isso é difícil, né? Ou eu vou até um outro bairro e às vezes eu tenho somente aquele valor, né, de deslocamento. E às vezes aquele atendimento não foi realizado e eu não consigo mais voltar. Então a nossa ideia é realmente esse olhar integral. A gente tem até, não a gente tem dificuldade de dar alta para o paciente, mas as nossas altas são regadas a lágrimas, porque o paciente ele efetivamente gosta de estar ali, né? A nossa alta, às vezes, é triste mesmo, envolve emoção, porque o paciente gosta de estar ali, gosta daquele ambiente. Então, mesmo que esse paciente, nós temos um fluxo de pacientes que voltam para reabilitação e nós temos um fluxo de pacientes que fazem as consultas e recebem alta já vão para casa, com todas as orientações de todos os profissionais, com os exames, né? Às vezes, precisa fazer uma espirometria e tem uma fila, né? Tão grande ali, já passa pelo médico, já faz a espiro e já tem o exame em mãos. Então, é uma forma de atendimento que nós acreditamos efetivamente ser SUS, né? Ser efetivo. E a ideia é essa. Esses pacientes que consultam e vão para casa, têm todas as orientações, e alguns pacientes, então, toda a equipe decide que eles ficam para a reabilitação. E eles voltam 2 vezes por semana, para realizar a reabilitação, 1h30, né, Luiz? Ou 3, né? 2 ou 3, que na sexta-feira nós fazemos um grupo extra com os pacientes que estão um pouquinho mais debilitados. Então, na sexta-feira nós reunimos todos os pacientes na semana que têm um pouco mais de dificuldade mesmo, que o tratamento demoraria muito mais que 6 semanas, que é a nossa média, para que na sexta-feira a gente foque, né? Esses pacientes são atendidos. Eles têm um atendimento a mais na semana por a questão de aproximar um pouquinho mais o retorno da autonomia. A gente viu o seu Vilmar ali na tela, que também foi vereador, né? A fotinho está ali fora, nos quadros. E o seu Vilmar é um paciente que chegou muito debilitado. Ainda tem algumas questões que a gente precisa trabalhar muito. E ele é um paciente que vai 3 vezes por semana. Então, ele vai, faz a reabilitação, está próximo já da reavaliação, né, Luiz? Eu deixei ele afastado 1 semana, porque estava com suspeita de estar com outro problema, ficou chateado, ficou até um pouco brabo comigo, ele disse, não, tu não pode me deixar afastado 1 semana, aí depois a gente resolveu os problemas, então, é um problema que a gente tem, os pacientes não querem ter alta, então, e nós temos que dar alta para poder rodar, né, ter mais pacientes a gente atender. Aí os pacientes muitas vezes não querem sair, aí às vezes, na hora da gente reavaliar, eles passam mal, dizem que não estão bem, para poder continuar no nosso programa. Porque boa parte, o que é importante da gente pontuar é que assim, a importância do centro de reabilitação, da equipe multiprofissional também, por quê? Boa parte dos pacientes, 80% dos pacientes que pegaram Covid e ficaram de forma grave, eram pacientes sedentários, pacientes que nunca fizeram uma atividade física. Então, aí eles começam a fazer atividade física com a gente, veem que é importante e como é bom, então eles acabam querendo ficar. Pô, estão lá, tem uma estrutura completa, a gente tem uma estrutura de primeiro mundo lá. Então, os pacientes acabam querendo, mesmo paciente que mora na Próspera, na Santa Luzia, na 4ª linha, eles acabam indo, eles são muito fiéis. A gente não tem o problema de evasão, de falta, que os outros locais do próprio SUS acabam tendo. A gente não tem esse problema por causa que
os pacientes acabam sendo muito fiéis a gente e não faltam. Então, para a gente tem sido muito bom esse retorno, por causa que o sedentarismo, né, a obesidade são os principais fatores de risco para tudo, né, para todas as doenças, comorbidades que a gente tem. Então, a gente tem toda essa equipe fazendo com que o paciente tenha uma vida mais saudável, eles veem como é importante. Então, é algo que a gente tem que frisar cada vez mais, a importância do exercício físico, a importância de uma alimentação saudável, a importância da saúde mental estar bem. Então, a gente conseguiu agregar isso tudo no local, então os pacientes agora acabam gostando muito de ir lá. Então, claro, esse projeto, por enquanto, é focado no Covid, mas a longo prazo esse projeto vai ser para outras doenças, outras comorbidades. Então, a princípio, ele está sendo excelente para isso, que é o nosso momento atual, que é o Covid, mas os pacientes que pegam então com a gente, praticamente são os pacientes que já têm problemas de saúde, né? Hipertensão, diabetes, obesidade. Então, isso daí, provavelmente, nos próximos meses, vai se ampliar. Então, a gente vai conseguir ampliar e atender até uma outra faixa de pessoas um pouco diferente, né? Com outros problemas, né? Porque nem todo mundo pegou Covid. Agora, com a vacina, então a gente talvez não vai conseguir atender todo mundo nesse momento. Mas como a pandemia está acabando, acredito que até para o final do ano que vem, a gente já consiga atender todos os pacientes, todas as pessoas que têm outras comorbidades e doenças, né? Então vai ser fundamental para a gente e para a população. Nós trabalhamos para recuperar a saúde, mas também pensando em manutenção. Então, teve o Covid, passou, né? Geralmente os nossos pacientes têm histórico de internação, UTI, vários dias, né? Mas nós trabalhamos o pós também. A ideia é que eles saiam sabendo o que é saúde, como se manter, né? Como manter a saúde. Então é construído todo dia. A cada dia a gente constrói uma pecinha e essa pecinha tem várias mãos. Então, todos esses profissionais são importantes. Porque o paciente que teve Covid, que vai fazer exercício, está no laboratório de exercício físico e tem um problema na marcha, que a gente percebe que ele não está caminhando, né, em fisiologia natural, a gente já abre a porta do consultório da fisiomotora, traz a fisiomotora e faz uma consulta compartilhada. Então, esse paciente não sai sem o atendimento. É muito comum isso, né? Chama o colega, vem, atende, não precisa encaminhar, né? Eu não vou encaminhar para ir para a fila da fisiomotora. Então, a gente tem esse olhar integral de recuperar, como o Luiz falou, a maioria das pessoas são sedentárias, é uma realidade, né? Ou a gente mantém muito esse comportamento sedentário, mais sentados, né? A tecnologia facilitou muito isso, a pandemia facilitou muito o comportamento sedentário. Então, as pessoas não tinham noção do quão saudáveis podem ser. Então, eles vão para lá depois do Covid, fazem exercício, têm as consultas, verificam como estão, né? Como que está a saúde do meu pulmão, como os meus exames, né? Como eu consigo controlar melhor diabetes, hipertensão. E eles entendem que saúde, essa construção, ela é importante. Eles se sentem melhor do que antes do Covid. A gente brinca que eles não saem 100%, eles vão sair 120%, 130%. Os nossos números mostram, né? Ganho, às vezes, de capacidade física simples para amarrar sapato, porque a gente só lembra quando perde, quando não dá mais para amarrar o sapato, quando não dá mais para pentear o cabelo, que a gente lembra que é importante. Pessoas que, às vezes, não amarravam o sapato ou tinham dificuldade e conseguem hoje, né? Eu consigo secar as minhas costas com a toalha, eu consigo pentear o meu cabelo, eu consigo amarrar o meu sapato. Então, são vitórias que são pequenininhas, né? Às vezes a gente olha de fora, é pequenininha, mas ela é importante. Para aquela pessoa é importante, para nós é importante. Às vezes a gente está até meio chateado, né, Luiz? De manhã e o paciente chega e conseguiu caminhar, conseguiu subir no aparelho sem o apoio, conseguiu dar o passo, subir o degrau sem o apoio. Isso vai recarregando a gente para os nossos atendimentos também. É uma troca, né? A gente acha que só dá para o paciente, a gente recebe muito em troca. Isso aí. Mais alguma coisa? Não, eu acho que tá bom. Vamos ver se tem as perguntas. A palavra está aberta para os vereadores fazerem os questionamentos. Com a palavra, o vereador Toninho Dembralite. Na sequência, o vereador Zairo. Sequência, a vereadora Roseli. Já doando o tempo do vereador Toninho, da vereadora Roseli e do vereador Zairo também. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, eu vim aqui mais para dar um testemunho
A minha mãe, ela tem 85 anos de idade. E ela pegou coronavírus, ela teve esse problema. E ela tem problema de efisema pulmonar, tudo, problema cardíaco, tudo. E ela, no momento que aconteceu, a gente levou ela lá para o centro de triagem. E lá ela foi muito bem assistida, ficou lá uma semana, saiu perfeita. Minha mãe ficou sem sequela, sem nada. E com referência ao seu Vilmar da Conceição, eu estive visitando ele a semana passada. E o seu Vilmar, ele até rejuvenesceu. Eu conversei bastante com ele realmente, o que vocês colocaram, eu testemunho que ele passou para mim, que realmente ele está sendo muito bem assistido, está muito contente, mas uma coisa que a gente observa é que a pessoa que passa por este problema de saúde, que passou em função de adquirir coronavírus, eles vão para lá e a maneira como vocês acolhem é muito importante. A pessoa se sente bem acolhida, tal, é como se estivesse numa família. Mas por trás disso tudo também tem que ter o comprometimento da família. Porque hoje o seu Vilmar, ele não tem condições de caminhar pela própria perna dele. Então eu tenho o filho dele, que é o Edson Luiz da Conceição. Ele leva ele segunda e quarta-feira e sexta-feira. Ele acompanha o pai dele e eu acho um ato muito grandioso, porque às vezes a família não dá sustentação. E eles simplesmente acham que pelo fato de ter passado e já ter resolvido que não precisa mais fazer um acompanhamento. Tem muitas famílias ainda que estão esquecendo isso. E esse acompanhamento ele é importante, porque as pessoas realmente ficam com sequela. Então, o que vocês falaram aí, eu vim aqui para testemunhar do seu Vilmar, porque eu estive a semana passada tomando café com ele e ele realmente passou todas essas informações para mim. Meus parabéns para vocês. Vereador Zaida. Presidente, vereadores e vereadoras, quem nos acompanha aqui pessoalmente pela rede social. Eu acho que o que eu pretendo representar o sentimento que a gente teve aqui, de verdadeira emoção, Luiz Carlos, porque a defesa apaixonada que vocês fizeram do trabalho e do SUS não é comum, né? E realmente foi surpreendente o que nós vimos aqui. E ver isso vindo de um governo municipal realmente nos emociona. Então eu gostaria de certa forma, retratar esse sentimento de gratidão de todos, né? E pelo trabalho e pela, vamos dizer assim, convicção que vocês têm do que é medicina integrada, do que é acolhimento, né? Do que é respeito com o ser humano. Muito obrigado, hein? Vereador Roseli. Mais o tempo do vereador Márcio da Roça. Boa noite, presidente. Bem-vindo, Luiz, a Camila, né, todos que nos assistem, vereadoras, vereadores. Realmente eu estive lá, né, junto com a equipe e presenciei esse trabalho integrado, a união. Eu acho que o trabalho integrado fez com que vocês se unissem realmente para fazer o bem para as pessoas. Eu gostaria de fazer duas perguntas, dois questionamentos. Um, pensando no vereador Manuel, porque o nosso vereador teve Covid e já por 2, 3 vezes o Manuel, quando ele foi, eu estava junto com ele e ele tem lapso de memória. E eu já vi outras pessoas também
que tem lapso de memória. Então, eu gostaria de saber se existe, que eles não frequentam, né, o centro, mas se existe alguma fisioterapia, algum tratamento que eles possam fazer sozinhos em casa e que ajudem. Já vi também uma pessoa dizer que lia livros, do nosso próprio prefeito, que lia livros altos para recuperar, assim, depois da Covid. Então, gostaria de saber se tem alguma técnica que possa ajudar o nosso vereador Manuel e outras pessoas também, que ele está, né? E também, eu gostaria de fazer também um questionamento sobre a câmara de ozônio, porque eu sei que a nossa cidade está comprando 2 câmaras de ozônio e se ela teria alguma utilidade, se poderia ser usada no tratamento pós-Covid e reabilitação de outros casos para os nossos pacientes. Então, tá. Obrigada, senhor presidente. Primeiro o lapso do vereador Manuel. Tá. Então, não, isso que a Roseli pontuou é importantíssimo, que a perda de memória é uma das principais sequelas que a gente tem no Covid. Então, pelos dados que eu tenho até agora, praticamente 50-55% dos pacientes ficam com algum problema de memória. Normalmente, o que mais acomete é a memória recente. Os pacientes, às vezes, vão lá, põem uma chaleira para esquentar e acabam esquecendo. Então, são coisas mais recentes. A memória a longo prazo, as memórias mais antigas, o paciente acaba não perdendo tanto. Mas é algo muito comum, é algo que incomoda bastante. Não só a perda de memória. Paciente com déficit de atenção, de concentração, isso é muito comum, as pessoas estão com muita dificuldade de atenção. Nós atendemos uma engenheira de 35 anos, ela não estava mais conseguindo fazer contas, os números, ela não estava conseguindo fazer contas simples, ela procurou um monte de atendimento, neurologista, tudo, e nada, ela não conseguia resolver, que é sequela do Covid. Então, assim, esses problemas neurológicos que a gente diz são muito frequentes. Então, e algo que possa ser tratado, algum remédio, isso não existe, um remédio específico. Isso aí, normalmente, ou com o tempo, né, normalmente 6 meses a 1 ano, vai recuperando com o tempo. Tem gente que pode levar mais tempo, porém, tem alguns exercícios que podem ser feitos que ajudam. Realmente, palavras cruzadas, ler muito, ler em voz alta ajuda bastante. Ter outros estímulos que a pessoa tem, ela pode conseguir ajudar a memória. Fazer quebra-cabeça, tem muitos exercícios. A nossa psicóloga, a Cris, ela acaba dando... Quando o paciente tem esses problemas de memória, ela acaba dando essas dicas, essas orientações. Aí fica até mais com a parte da psicóloga isso. Mas ela tem alguns tipos de tratamento. Mas não tem nada que a gente diga, não, agora tua memória vai melhorar. Não. O importante é que o quê? Que a gente percebe que a Covid, as sequelas duram no máximo 6, 12 meses. Então, se o paciente está com ainda essa sequela, já deu praticamente 1 ano, pode ficar tranquilo que provavelmente vai recuperar. Alguns casos, a pessoa pode ter tido um problema neurológico grave mesmo. Ela pode ter tido alguma sequela, alguma lesão neurológica, que aí sim pode ser que precise de tratamento. Mas, provavelmente 90%, 95% dos pacientes não tem nenhuma lesão neurológica. E a Covid, o mais engraçado da Covid é que, assim, tu pode ter problema, tem paciente com problema de memória, problema de dor de cabeça, assim, de explodir a cabeça, parece. Vai fazer exame, vai fazer tomografia, faz ressonância, faz tudo que é exame e não aparece nada. A Covid, ela pode entrar nas partes menores possíveis das nossas células que a gente não entende ainda o porquê que acomete e dá tanto problema. Por isso que ela é uma doença que, querendo ou não, ela é muito... Ainda a gente entende muito superficialmente que acontece ela, que a gente não sabe por que os pacientes perdem a memória, às vezes não sabe porque tem paciente que fica com dor, cansaço, e os exames dão normais, a tomografia dá normal, a espirometria dá normal. Sonolência mesmo. Hoje eu peguei um caso de um paciente que ele foi de moto, ele veio hoje para mim e falou assim, não estou conseguindo mais dirigir, eu acabo dormindo, conversando. Então esse paciente é um paciente que... Conversando no atendimento, ele vai e dorme. Né? E aí, faz exame, faz tomografia, faz ressonância, não aparece nada. Então, se o vereador ainda estiver com sintoma, pode ficar tranquilo que provavelmente vai recuperar, tá? Pode ficar bem tranquilo. Se não recuperar, vai lá com a gente que a gente avalia, a gente tenta arranjar alguma solução. Então, mas boa parte das pessoas recupera, tá? Quebra-cabeça, palavra cruzada são excelentes. E do ozônio, o ozônio ainda tem muita coisa nova também do ozônio que a gente não entende muito bem. A prefeitura vai contratar para alguns tratamentos específicos que já tem indicação. Para a Covid, ainda a gente não tem nada em relação ao ozônio.
Teve até um prefeito, acho que de Itajaí, que tentou fazer um tratamento para quem estava com Covid, né? Nem era o pós-Covid. O ozônio retal até ele tentou fazer, mas não saiu muito porque não tinha comprovação científica nenhuma. Aí era no tratamento da Covid, né? Igual a hidroxicloroquina. Então não tinha estudos, então ficou aquela coisa que não era para ser usada. Mas na recuperação pode ser que ele tenha algum benefício a longo prazo. A cápsula. Pode ser que seja útil, mas no momento eu não tem nada que prove que vai ser utilizado por o pós-Covid. Mas pode ser que tenha alguma função a longo prazo, mas no momento a gente não tem nada em relação ao ozônio. Mas provavelmente vai ter, ainda não tem. Manuel, nome completo, tudo certo? Vereador. Vereador Márcio, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e ao público que nos assiste e o público que está no plenarinho. Então, doutor Luiz, o que na realidade assim, deixa nós vereadores que estamos na rua fazendo as visitas e acompanhando, nós somos muito abordados, não para cobrar, mas realmente para estar elogiando todo o trabalho que está sendo feito lá. Não estou falando por a espiã que está lá, a espiã lá dentro não é do que ela está trazendo, é o que a gente vê na rua. Na própria prefeitura nós tivemos várias pessoas que tiveram um caso de Covid e eles abordam a gente dizendo assim, olha, de parabéns, da maneira que realmente estão sendo tratados os pacientes. Então, que isso seja de exemplo, de como a gente ouviu aí que o vereador Zário já citou, de ver o SUS ser exaltado, e realmente que isso seja de exemplo para outros segmentos da área da saúde que se espelham quando é uma coisa boa e que sigam o mesmo caminho. E, Manuel, eu acho que eu peguei Covid bem antes da pandemia, isso aí está me dando já faz uns 10 anos, já. Não te preocupa. Então, era isso aí, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer o questionamento? Vereador Celésio Lima, já cede seu tempo também. Senhor presidente, vereadores, cumprimentar aqui o doutor Luiz, Camila, também cumprimentar o nosso vereador que chega hoje, o Adriano, cumprimentar o Zé Scott, todos os presidentes de bairro e os demais que nos acompanham. Senhor presidente, eu estava ali pensando em ver o doutor e a Camila falando do SUS. Oxalá, se todas as entidades que trabalham pelo SUS tivessem, e para mim não tem outra palavra, amor aos pacientes. Se tivesse esse amor que vocês conseguiram passar para a equipe, para as pessoas que são atendidas, e aí eu tenho outras pessoas que vocês atendem lá, uma delas a dona Lourdinha, converso bastante com ela, o atendimento não é porque é do SUS, é porque lá tem pessoas que amam o que fazem. E nós temos aqui um prefeito com toda a sensibilidade, com todo o amor, com toda a preocupação, temos um secretário de saúde que não cansa de lutar, mas muitas vezes, lá na ponta, lá no famoso posto de saúde, não tem essa dedicação, esse amor, e aí recai tudo sobre o prefeito, sobre o secretário. Mas enquanto nós não começarmos de baixo, fazer o que vocês estão fazendo, passar essa mensagem, e a vinda de vocês é muito boa, porque muitas pessoas estão escutando. Outro dia até falava com o secretário, nós temos que atingir lá, aquelas pessoas que recepcionam o paciente na unidade de saúde. E é o que vocês fazem, não fica 5 minutos. Não fica 5 minutos, palavras dos dois aqui para nós. E as pessoas que estão indo lá retratam isso mesmo, tá? Então, e aí o doutor falou que isso a tendência é continuar, vai atender pessoas com outros problemas, isso muito bacana, parabéns. Eu visitei várias vezes a unidade, acompanhei de perto, e é um trabalho magnífico. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe vocês. Mais algum vereador com algum questionamento? Vereador Daniel Antunes, já cede seu tempo também.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, quem nos assiste pelas redes sociais e também quem nos acompanha pelo plenarinho, e também dar boas-vindas ao colega vereador Adriano nesta casa. Cumprimentar aqui o doutor doutor Luiz e a Camila. Também, presidente, estive visitando o Centro de Reabilitação, realmente um trabalho fantástico, né? Um espaço muito bom, onde está sendo dividido neste momento com o programa Melhor em Casa, que também visitei na semana passada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu penso que alguns vereadores, ou todos os vereadores aqui, nós sabemos como se dão os acessos e outras informações que eu gostaria de estar pedindo, mas para aquelas pessoas que nos assistem e que não conhecem, que não têm conhecimento do serviço e dos acessos. Então, gostaria que vocês nos respondessem, por gentileza, qual a forma de acesso, explicar como o cidadão chega até o serviço, né? Em média, quantos pacientes são atendidos por dia? E a produção do serviço, ela fica registrada onde? E se o serviço será incorporado ou acabará com a emergência de Covid? Ok? Muito obrigado, presidente. Então tá. A primeira pergunta foi relacionada a como é que é o acesso. Forma de acesso. Isso. A forma de acesso é fácil, muito fácil, tá? Qualquer paciente que teve Covid, que já saiu do isolamento, né, que em torno de 10 a 14 dias, ele ficou com qualquer tipo de sequela. Ou até está na dúvida se tem sequela, o paciente pode nos procurar. A gente está lá para avaliar todo mundo que pegou Covid. Porque muitas pessoas acreditam que não ficaram com sequelas, porque às vezes não tem aquela falta de ar, aquele cansaço tão importante. Mas o paciente às vezes tem queda de cabelo, tem perda de memória, tem tontura, tem dor de cabeça, e isso é da Covid. Então a gente frisa, a gente tenta salientar que todos os sintomas, todas as pessoas que pegaram Covid, elas podem passar pela gente, que a gente não tem fila de espera. Nosso paciente, se ele for lá, agendamento, no outro dia ele já vai ser atendido pela gente. Então o paciente pegou Covid, saiu do isolamento, ele vai na unidade de saúde do seu bairro, só vai lá, a enfermeira faz um questionário simples, com 8 perguntas, e aí eles vão, e a própria enfermeira agenda pra gente. Então, nós não temos fila, então o agendamento é muito simples. Procura o posto de saúde, a enfermeira vai encaminhar pra gente. É bem simples. E aí vai mandar o paciente pra gente, a gente agenda o horário. É muito fácil. Só procura a unidade de saúde, que todas as unidades já sabem e vão encaminhar pra gente. Então, o acesso é fácil e muito rápido. Isso que a gente gosta de salientar. Porque às vezes os pacientes pensam que vai demorar, porque como é um atendimento especializado, às vezes tem especialidade que demora semanas, meses para ser atendido, o nosso não. Se tu for hoje na unidade de saúde, até sexta-feira já vai ser atendido pela gente. Então, isso é bem fácil o acesso, tá? Para complementar, nem todos os pacientes que vão ser atendidos vão ficar na reabilitação. Isso é importante. É importante verificar como paciente, como eu passei pela doença, né? E como eu estou agora. Então, passa pela consulta por todos os profissionais. Se for necessário ficar, né, realizar a reabilitação, vir para a reabilitação, tem um encaminhamento. Se não for necessário, se tiver aptidão para voltar, né, para a rotina, vai receber as orientações, vai realizar os exames, né, vai ter todas as orientações dos profissionais e vai ser liberado. O posto de saúde que manda para nós. Isso. E aí se o paciente tiver alta ou o paciente não precisar ficar na reabilitação de acordo com a nossa avaliação, aí ele volta para a unidade de saúde para continuar o acompanhamento lá, né? Nossos pacientes que a gente atende, eles ficam lá com a gente. Nós trabalhamos junto com o posto de saúde, mas nós temos total atendimento lá só com a gente, né? O paciente a gente só devolve para o posto quando ele está bem. E em relação à segunda pergunta foi a média. Isso. A média de atendimento são 10 pacientes por dia, 5 de manhã e 5 de tarde. A gente atende, porque o paciente fica em torno de 2 horas lá. Ele passa com 5 profissionais, então uma média de uns 25 minutos por profissional, então ele fica lá. Se ele chega às 8, ele vai sair umas 10 da manhã. Então a gente atende esses 5 de manhã e 5 de tarde, dando uma média de 45 a 50 pacientes por semana. Então por isso que a nossa rotatividade é muito alta. Então por isso que a gente frisa que os pacientes, qualquer pessoa que pegou Covid pode passar lá para a gente fazer essa avaliação. Então nós não temos fila, a gente não tem... a nossa fila de espera, mais no começo do ano até tinha um pouquinho, porque estava muito, muito alto o número de Covid.
No máximo era 2 semanas, nem isso, era 10 dias. Hoje em dia a gente não, diminuiu um pouco por causa da vacina, a gente ainda tem uma demanda alta, tem muitos pacientes que mesmo pegando Covid, por isso que é importante, que pegaram Covid ou que fizeram a vacina, eles vão poder pegar Covid novamente e vão poder ter sequelas. Claro que a vacina veio para isso, para diminuir tanto o número de mortes como o número de sequelas. Então, as pessoas ainda já estão acreditando que a pandemia acabou. Não acabou. Os cuidados ainda têm que ser os mesmos até que a gente consiga praticamente vacinar toda a população, né? Então, as pessoas têm que entender isso. E mesmo vacinado, vai pegar e vai ter sequela. Então, eles podem nos procurar que a gente vai atender. E em relação ao número de atendimentos, a gente já atendeu em torno de... Só para complementar, a gente vai complementando. São 50 consultas, mas nós temos os pacientes que vão para a reabilitação. Então, além dessas 50 consultas, nós temos uma média de 100 pacientes que vão para os grupos. Então, nós temos o grupo de fisioterapia respiratória, que dura em torno de 40 minutos. Depois, eles ficam mais 40 minutos no laboratório de exercício físico. Então, esses pacientes, esses 50 na semana, né? Que foram para a consulta, aqueles que for necessário ficar para a reabilitação, eles são inseridos nos grupos. Então, nós temos 50 novas consultas semana e 100, mais ou menos, até um pouquinho mais agora, de pacientes que vão para a reabilitação. São grupos de segunda e quarta, e terça e quinta. Então, esses 100 pacientes são atendidos de 2 a 3 vezes por semana. A gente tem um fluxo bem grande de paciente. Isso, aí 100... Ficam. Assim, esses 100 pacientes que a gente atende, nós criamos... Na verdade, quando eu montei o protocolo, todos os protocolos que tem internacionais no Brasil, eles fazem de 8 a 12 semanas. Mas como a pandemia estava pegando todo mundo, nós pensamos assim, vamos fazer um protocolo mais curto. E a gente conseguiu fazer um protocolo de 5 a 6 semanas. O paciente não precisa ficar mais de 2 meses lá com a gente. Em 6 semanas, a gente reavalia o paciente. Se o paciente 6 semanas estiver bem, ele pode ganhar alta. Aí ele ganha alta, ele passa por toda a avaliação novamente, está bem, ganha alta. Se ele não está bem, ele continua mais 6 semanas, então, ou mais, se precisar. Então, o nosso fluxo é esse, por isso que a gente acaba tendo, desses 50 pacientes que a gente atende, alguns são reavaliações, e agora, nos últimos meses, a gente começou reconsultas. Pacientes que já ganharam alta há mais de 3 meses, de mais de 3 meses a gente está reavaliando. Então, tiveram alguns pacientes, o Mário Sérgio, o presidente do conselho, é um paciente que já foi reavaliado, ele já ganhou alta, e aí a gente reavaliou ele e ele voltou para a reabilitação. A Rindalta também, que é do conselho, são alguns pacientes que acabam tendo a alta e com o tempo, porque isso que é o importante, por isso que eu falo do sedentarismo, que é tão importante hoje em dia, que as pessoas não conseguem fazer atividade física às vezes em casa ou numa academia, e aí o que eles melhoraram com a gente, eles acabam regredindo. Então aí tem muitos pacientes agora que a gente está reavaliando e estão fazendo reabilitação novamente. Então, isso que é o importante, que frisa que as pessoas que saem de lá, a gente tenta o máximo possível manter eles ativos. Mas não é fácil, né? Nem todo mundo às vezes tem condições de pagar uma academia, ou tem tempo de fazer uma academia, ou uma caminhada, uma corrida. Então, por isso que nós estamos tendo esse fluxo de paciente que a gente termina, agora a gente está conseguindo atender eles novamente. A gente está fazendo... Então, a gente vai ter esses pacientes, muitos que ficaram com sequelas graves, atendendo o resto da vida. Nós temos alguns pacientes que vão precisar de reabilitação para o resto da vida. Tem pessoas que o pulmão de 100% está 30%, 20%, ou seja, eles não vão recuperar. A maioria das pessoas, 90%, 95% das pessoas recupera tudo, a parte pulmonar, cardiopulmonar. Mas tem esses 5%, em torno de 5% a 10% que não vai recuperar. Então são pacientes graves, tem muitos pacientes que usam oxigênio domiciliar, usam oxigênio 16, 20 horas por dia. Então, esses pacientes vão precisar para a vida toda ter o centro de reabilitação, vão precisar a vida toda fazer fisioterapia, musculação. Então, isso foi o nosso diferencial. A gente não fez só um protocolo de fisioterapia, o paciente não vai lá só fazer fisioterapia respiratória, que é o que todo mundo achava. O paciente pegou o pulmão. Não, o Covid acomete tudo. Então, ele faz fisioterapia respiratória em torno de 30, 40 minutos, em torno de 50 minutos de musculação. Esse foi o nosso diferencial. A gente conseguiu montar uma academia junto com a fisioterapia. Aí o paciente, em vez de ficar 8, 10, 12 semanas, ele fica 5, 6 semanas. Então, fica melhor para o paciente, que tem que voltar a trabalhar. O paciente precisa trabalhar, ou às vezes é muito longe para ir toda semana. Então, a gente diz, não, fica 6 semanas que a gente te garante que vai dar certo. Então, por isso que foi o nosso diferencial esse ponto, né? E os registros são feitos, os registros são feitos via CELC, né? Os procedimentos que são tabelados, que vão para o SUS, são lançados, é tudo bem específico, né? Nós temos alguns procedimentos que nós realizamos que nós ainda não conseguimos, né, lançar
por a questão de estarmos ali, né, e alguns procedimentos não serem liberados, mas é uma questão de SIGTAP e SUS, né, é uma conversa que é uma casinha para frente. Mas nós temos tudo registrado via CEL, que além de registros em outros tipos de tabela, porque algumas especificidades da consulta nós não conseguimos lançar. O máximo possível a gente deixa específico em prontuário. Então, se esse paciente voltar para a unidade de saúde, vai ter muito especificado quantas vezes ele fez exercício, fisioterapia respiratória, quais procedimentos foram realizados, como esse paciente está, né? Então, nós temos uma tabela, né, compartilhada. No Drive, que é uma forma que nós temos de alimentar essa tabela, porque é tudo muito dinâmico. Enquanto o paciente está com o Luiz, eu posso estar atendendo outro paciente. Então, como nós nos comunicamos? Nós precisamos nos comunicar para, então, definir se o paciente fica ou vai de alta. Então, os rounds são muito rápidos, mas todos os procedimentos, tudo lançado via CELC, né? E os dados também registrados de outras formas para a gente manter esses dados, né? E alimentando e conseguir, na reavaliação, perceber a evolução do paciente. Então, a previsão para continuidade de serviço. Tem pessoas que vão necessitar do serviço o resto da vida. Não, a previsão é que não se continue e amplie, na verdade, né? Assim, atendimento hoje em dia é para COVID, mas a gente sabe que boa parte dos pacientes já tem ali DPOC, enfisema, asma, que na verdade necessitam fazer reabilitação. Então, depois a gente vai conseguir ampliar esse leque de outras doenças, que serão mais importantes. E dos atendimentos, a gente tem um número expressivo, acho que de 30 e poucos mil procedimentos, né? Nem todos ainda... 50 mil procedimentos, então a gente tem um número muito grande, mas nem todo, até no começo nós tínhamos problema no sistema, então provavelmente os 2 primeiros meses a gente nem registrou corretamente, porque a gente estava se adaptando ainda. Hoje em dia está tudo registrado. O nosso centro de reabilitação tem uma estrutura tão completa, tão boa, que tem o aparelho que eu faço, a ergospirometria, não tem no SUS. Então, não lança. Eu não posso lançar. É o único aparelho que a gente tem no Brasil. Na verdade, se for ver no privado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ninguém tem esse tipo de aparelho que a gente tem. Provavelmente só vai ter em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro. E agora tem um amigo meu que comprou no Rio Grande do Norte. Só. Então a gente tem um aparelho de ponta que o próprio SUS não tem essa especificação. Então a gente usa o aparelho e não pode lançar como procedimento. Então provavelmente eu já fiz mais ou menos em torno de 1.000 exames daquele ali. Então só de 1.000 procedimentos que eu não consigo nem lançar, que geraria números maiores. Provavelmente teria retorno, né? Seria um procedimento que nós teríamos ainda um retorno, né? Como alguns procedimentos que são realizados, além do teto, né? A gente tem um retorno, né? Para o município do procedimento realizado. Então isso a gente se preocupa bastante, né? Até para que o paciente, quando volte para a unidade de saúde, tenha a pessoa que receba ele consiga visualizar o que foi realizado. Mais algum vereador queira fazer algum tipo de questionamento? Se não, vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Doutor Luiz, as considerações finais. Então tá, agradeço novamente ao convite, né, do Nicola, vereador Nicola. Me agradecer a Roseli também por ter nos propiciado a homenagem, né? A gente ficou muito contente, conseguimos essa consideração, né, que foi importante para nós. Eu gosto de frisar isso, principalmente sempre que a pandemia não acabou. Nós estamos atendendo pacientes que fizeram vacina, que já pegaram, então tem pacientes que ficando ainda com sequelas graves. Então, a gente entende isso. A gente gosta de também agradecer também, principalmente o prefeito e o secretário de saúde, por ter nos dado essa oportunidade. O nosso centro virou referência por causa que eles deram total aval para a gente fazer algo importante para a população de Criciúma. Então, a gente gostaria de, claro, o projeto provavelmente vai manter por um tempo, porque o Covid, provavelmente mais 2022, talvez 2023. Então, a gente gostaria também, claro, provavelmente isso vai se ampliar. Então, Criciúma, gosto de parabenizar também a nossa cidade por ter nos proporcionado fazer algo tão importante para a população. Então, eu também gostaria de agradecer por ter tido essa oportunidade de montar esse projeto e também de todo o aval de todos os vereadores também, que a gente sabe que vocês também dão apoio lá para os pacientes, influenciam. Então, tudo que vocês souberem de pacientes que tiveram Covid, se foi leve ou grave, pode mandar para a gente. A gente está lá para atender todo mundo da melhor forma possível e estamos lá de portas abertas de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Camila?
Também, né, estendo os agradecimentos. Nós sempre fomos muito bem recebidos, né, de todas as formas. Então, quando nós entramos em contato com algum vereador, né, com algum assessor, nós temos uma resposta, né, e é importante porque nosso objetivo é atender e que o paciente perceba como é simples de chegar. Então, o agradecimento se estende dessa forma. As portas do nosso centro de reabilitação, né, o nosso de todos, está sempre aberta. Se vocês quiserem, quem ainda não conheceu, visitar, eu fico aqui, então, também para agradecer a nossa equipe, né, que é tão grande e tão importante. E a gente está aqui, 2 pessoas representando 20. 20, mais ou menos 20 pessoas. Todas as peças são importantes lá, né, em todos os espaços. E agradecer os nossos pacientes. Eles sempre querem... Acabou. Tem mais o meu tempo. Pode ficar à vontade. Eles sempre querem, eles gostam muito, né, quando o pessoal vai lá para filmar, porque eles gostam de estar ali, se posicionar, né. Eu passei pelo Covid, eu estou melhor, eu me sinto bem, né, e eu quero que as outras pessoas acessem o espaço. Então, nós temos 3 exemplos hoje, o seu Vilmar, a Rosita e o Fabrício, né? E agradecer também, acho que os 3 representaram muito bem os nossos pacientes. E a nossa equipe, né? Sempre que vocês precisarem, nós estaremos aqui também. Obrigada. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Esta casa, em nome de todos os vereadores, na certeza se coloca à disposição e que o anjo da guarda proteja vocês. Os trabalhos estão suspensos por até 2 minutos para que possamos nos despedir de nossos convidados. Reabertos os trabalhos. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos, shalom a todos. Senhor presidente, na verdade, na semana passada, teve uma reunião com a Célio Casagrande aqui, e eu fiz uma pergunta para ele a respeito da vacinação em Criciúma. E na semana passada nós tivemos uma reunião com o prefeito também, né? Vossa Excelência estava presente. E depois da reunião também fiz a pergunta ao prefeito a respeito do uso da máscara em lugares abertos em nosso município. Até porque o Acélio colocou para mim ali na reunião que hoje nós temos cerca de 97% da população hoje, entre adolescentes e adultos, vacinados com a primeira dose. E mais ou menos em torno de 70% com a segunda dose ou dose única, né? Então, nós temos aí praticamente 70% da população já imunizada, né? E os próprios profissionais na área de saúde têm falado que a imunidade chega quando se atinge mais ou menos em torno de 70% da população. Quando eu conversei com o prefeito havia questionado ao secretário, porque quem faz o decreto a nível
de Estado é o secretário estadual, então ele fez esse questionamento também para o secretário estadual para ver a possibilidade em lugares abertos, né? Não em lugares fechados, que vai se mantendo ainda o uso da máscara, mas em lugares abertos, na rua, enfim, nas praças. Então, esse é um questionamento que eu estou fazendo também, um requerimento para o governador do estado, secretaria estadual, para ver a possibilidade em lugares abertos, uma vez que a gente ouve um médico falando, mas mesmo vacinado ainda tem casos graves, tem casos, né? Então a gente fica até um pouquinho vendo a importância da vacina ou não a importância da vacina, né? Então eu entendo que é importantíssimo a vacinação, tal é que já tenho as minha segunda dose já feita, já passou mais de 40 dias, então, mas vejo a importância também da liberação, uma vez que já tem uma população acima de 70% com a segunda dose, portanto imunizado, a liberação em lugares abertos, né, da máscara. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Ausente. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina. Com a palavra, Obadias, vereador. Senhor presidente, muito boa noite, bom final de tarde a todos. A minha fala é rapidinha aqui, só para trazer um destaque aqui sobre o Tobias, uma criança criciumense, que ela foi acometida por uma doença rara. Os pais estão preocupados, muito preocupados, até ele já fez algum procedimento, mas o procedimento de transplante de medula não funcionou, não teve o sucesso. E há uma campanha hoje sendo feita exatamente para angariar recurso para fazer os procedimentos, o tratamento dessa criança. Tem até uma foto da criança, se a equipe técnica puder nos ajudar aqui. Eu me compadeci, me sensibilizei por essa criança. A gente, como pai, a gente fica com o coração partido, e existe uma campanha, está ali o Pix, quem puder ajudar essa família, tem ali uma conta no Instagram, os pais, a família vem prestando contas, até o momento eles levantaram R$210 mil, e o procedimento é o valor de R$2,5 milhões, é muito caro. Então todo mundo se ajudar, dar as mãos, nós vamos, em nome de Jesus, conseguir alcançar esse valor e salvar essa criança. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público que nos acompanha, familiares do vereador Adriano, seja bem-vindo, vereador, a esta casa, familiares, José Scott, a todos que nos acompanham. Senhores vereadores, população da nossa cidade, viemos conversando com Gustavo, coordenador do PROCON da nossa cidade, onde há dias atrás, há meses atrás, o vereador Juarez de Jesus fez um projeto de lei proibindo financiamentos, né, de forma online, e também foi aprovado um projeto na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina também, que isso vem tentar garantir e inibir aí esses financiamentos sem autorização dos beneficiários. E o Gustavo
nos apresentou aí uma proposta que aposentados e pensionistas são surpreendidos com descontos, em contra-cheque, de empréstimo realizado sem que eles tivessem conhecimento. Então, para evitar isso, o INSS dá uma opção para evitar esse tipo de situação. É possível fazer o bloqueio para o empréstimo consignado por meio do Meu INSS, pelo site ou pelo aplicativo, ou ligando para um 135 e marcando uma ida presencial ao INSS. Então, isso já é possível. E temos aí na nossa cidade pessoas que tiveram esse empréstimo sem autorização, que conhecemos e conhecemos bastante. Então, é importante esclarecer, senhor presidente, senhores vereadores, que as pessoas podem fazer a ligação pelo 35, ou se não, pelo site ou pelo aplicativo do INSS, bloqueando esse financiamento que esses financiadores estão fazendo em nome das pessoas sem autorização. Essas são as informações. Esperamos que... tem pessoas idosas que às vezes não conseguem evitar isso através do aplicativo ou mesmo pelo site. Mas tem os seus netos, tem os seus filhos que podem contribuir e fazer essa orientação, ou quem sabe através de um 56. Muito obrigado, senhor presidente. De ordem cedida ao vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, em função de que eu concedi meu tempo ali, eu não iria falar no meu horário político. Só para informar a sociedade criciumense da região, e vocês, vereadores e vereadoras, e demais pessoas que nos estão assistindo, que a Canguru Embalagens, segunda-feira, vai fazer um mutirão de contratação de pessoal, de empregos, né? Na Associação da Embralite, a partir das 9 horas às 17 horas. São mais de 100 empregos que estamos colocando à disposição da sociedade criciumense que estão em busca de uma oportunidade. São vagas variáveis, são vagas para a parte operacional, administrativa, enfim. Aí, então, para que vocês fiquem cientes, dia 26, segunda-feira, das 9 às 17 horas, na Associação da Embralite. Pessoal, só para, excelência, tem algum site que vai estar colocado isso? O site da empresa? Nós temos um site, sim, o site... Pode falar? O site aqui... Câmbio óculos? Passa. Eu deixei meu óculos. Canguru Day DAY. Ok. Parabéns à empresa, parabéns a todos. Valeu, senhor. Com a palavra, o vereador Elton Dal Ponte. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores e todos que nos acompanham nas redes sociais e pela TV Câmara. E boa noite, pessoal dos plenarinhos. Eu vim aqui falar mais uma vez da nossa inauguração que teve no dia 14, quinta-feira, lá no bairro Naspolini, da nossa ampliação e reforma da escola. Quer dizer que para nós foi muito importante, porque os alunos que estudavam lá desde o primeiro ano até o 5º ano, tinham que procurar outras escolas em Criciúma. Hoje, eles ficam até o 9º ano, então tem 4 anos a mais dentro da nossa escola. Isso é muito importante para os alunos e para os pais dos alunos. Queria agradecer a todos os vereadores que se apoiaram lá na nossa inauguração e dizer também, agradecer ao prefeito pelo compromisso assumido com o bairro Naspolini e a escola Ilhas Andamento de Luca, compromisso assumido e cumprido. E sexta-feira também,
o prefeito teve uma reuniãozinha com nós lá no bairro a respeito lá do Tia Maria Zanetti. Tem um centro comunitário há muito tempo abandonado lá, e ele decidiu, né, na reunião, que ia fazer o centro comunitário e uma pracinha lá. Tinha uma discussão grande lá dentro, presidente, que um queria o centro comunitário, outro queria a pracinha. Aí ele resolveu dar a pracinha e o centro comunitário. Então, fiquei muito contente que quando a gente recebe uma obra no bairro, né, Ferraris, a gente fica contente, o bairro todo fica contente. Então, presidente, queria te agradecer a todos ali e até o prefeito. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nicola. Esse vereador é bom. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Chaminé, realmente, o prefeito sempre fala que um dia é de pedir, outro dia é de agradecer. Então, hoje você agradeceu e realmente, tia Maria Zanetti, há tempos precisava dessa definição, né? O Fernando Ignácio, que participou da primeira edição do meu estágio no gabinete, já trouxe essa demanda também. Parabéns ao senhor por ter carregado essa bandeira. Está sendo um período extremamente profícuo da gestão do senhor aqui, do mandato do senhor aqui na Câmara de Vereadores. E sobre estágio no gabinete, inclusive, hoje iniciamos a segunda edição. Obrigado, presidente, por ter acolhido no seu gabinete também a Bianca, o Douglas, o Vinícius, o Eduardo, o João Paulo, que vão ficar conosco ali durante seis semanas. O vereador Toninho também acompanhou um período conosco durante 6 semanas, onde eles vão conhecer o funcionamento da casa, eles vão conhecer o dia a dia de um vereador, e durante 3 dessas 6 semanas, numa nós vamos trabalhar o eixo representar, na outra o eixo fiscalizar e na outra o eixo legislar, que são as 3 responsabilidades principais de um vereador. Sobre o Luiz Carlos Fontana, eu quero destacar, inclusive, que ele é fruto, como eu já destaquei uma vez, do Bolsa Atleta da Câmara da Prefeitura Municipal de Criciúma, da Fundação Municipal de Esportes. Eu sempre gosto de recordar que o Luiz Carlos ele se formou em medicina com apoio, com Bolsa Atleta da Fundação Municipal de Esportes. Quando ele se formou, ele retornou à Fundação Municipal de Esportes, oferecendo voluntariamente o seu serviço como médico do esporte a atletas, a associações que têm convênio com a Fundação Municipal de Esportes, por perceber dentro dele a necessidade e o interesse, o que ele tinha a devolver ao município de Criciúma, que auxiliou tanto ele na formação dele enquanto médico. Hoje à tarde, presidente, até o vereador Daniel, destacando também em nome do vereador Daniel, presidente, hoje à tarde nós tivemos a nossa primeira reunião da comissão de análise dos projetos de mérito na saúde e na educação. O secretário Miri D'Agostin esteve aqui, a Cris, o Vlad, eles apresentaram o projeto preliminar na área da educação, colheram sugestões dos vereadores, praticamente todos os vereadores deram sugestões ao projeto que eles vão levar agora para trazer futuramente, quando o projeto for apresentado, novas vertentes, novas visões, né? Eu, enquanto relator dessa comissão, estou buscando, inclusive, outras cidades que realizaram meritocracia, como Sobral, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, que também aplicaram meritocracia na área da educação. A nossa proposta está sendo diferente enquanto município de Criciúma, mas muito interessante e que vale a pena trazer esse benchmarking, essa opinião, o que aconteceu nos outros municípios também. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da Câmara, vereadores e vereadoras. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje, certo? Também ao nosso presidente do partido, o ex-deputado Valmir Comim, ao vereador Miguel Pierini, que cedeu o espaço para o suplente, sendo o primeiro suplente a assumir pelo PP, o Edilson Medeiros. Também gostaria de agradecer ao Vanderlei Zilli, por ter declinado, e assim abrindo espaço para eu estar aqui hoje, nessa casa.
Estou muito contente, estou aqui representando meu bairro, bairro Progresso. A maioria dos novos vereadores conhece, principalmente o Paulo Ferrarez, Salésio Lima, o Nicolas, Tony Dembralich, Roseli de Lucas, os vereadores que eu mais vi no meu bairro, até o Zaire Casagrande. Queria agradecer também a presença do José Scott. Para mim sempre foi um paizão, me conhece Deus de criança, dos 4 anos de idade, sempre me dando apoio. A Fernanda está sempre ao meu lado, também me ajudando. Tá? Queria deixar um testemunho aqui, Juarez, para você. Você tem um projeto social também, bairro Ana Maria. Parabenizo você pelo que você faz, pelo seu trabalho. Tá? Eu sei a diferença que faz esse trabalho social. Além de ser presidente do bairro Progresso, eu sou presidente do Projeto Ato, a Maria eu acho que já conhece. Tá? Eu sei a diferença que faz, vim de família humilde. Perdi minha mãe faz 2 meses. Até hoje eu tenho problema dentro da família, questão de bebida, certo? E eu sei a diferença que isso aí faz, Jalisco. A diferença que faz. Faz uma diferença muito grande. Não poder, talvez eu não estaria aqui hoje se não fosse através dos projetos sociais. Comecei lá atrás, em 1998, faleci o seu Dolário da Mineira Velha. Fui aluno dele de futebol. Depois eu fiz escotismo. Falecido Toninho da Mineira Velha. Só tenho a agradecer a Deus por estar aqui hoje, por essa compreensão e o apoio de todos os nobres colegas. Né? Que nem eu falei, né? É a primeira vez que estou aqui na tribuna. Estou um pouco nervoso, acho que faz parte, né? Normal. Normal, faz parte, né? E gostaria do apoio de vocês, né? Não só na questão de pedir apoio mais para o meu bairro, porque o bairro Progresso é um bairro que, bom, mudou bastante nossa realidade. Graças à LBV, deixar bem claro aqui, Legião da Boa Vontade. Graças à Praça Céu, a Maria conhece a Praça Céu, que hoje mudou o nome, Estação Cidadania. Queria agradecer também o governo do Clécio Salvário, sempre nos deu apoio, tá? Para a minha comunidade, para a Associação de Moradores, deixar bem claro isso aqui. Tá? E faço convite para todos os novos colegas, conhecer a Praça Céu. Tem vários vereadores aqui que estão presentes hoje, não conhecem o espaço. Espaço muito bonito, bacana. Tem cinema, tem teatro. Hoje é dado aulas lá de artes marciais, jiu-jitsu, balé, danças urbanas. Tudo gratuitamente. A Praça Céu hoje é uma gestão compartilhada. Tem um grupo gestor, que é composto por várias lideranças da Grande Santa Luzia, presidente de bairros. Tá? É isso que eu tenho para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, seja bem-vindo. E aproveita pedir para o prefeito Salvário que para vereador novo ele está dando tudo, bicho. Então... Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 1415/2021, autor Zairo José Casagrande. Implantação de 2 salas de aula na Escola Municipal Casemiro Stakowski, localizada no bairro Linha Batista. Indicação 1416/2021, autor vereador Zairo José Casagrande. Colocação de placa indicativa com o nome e CEP da rua Casemiro Formansky, localizada no loteamento Jardim Lolanda, bairro Linha Batista. Indicação 1417/2021, autor Jair Augusto Alexandre. Restauração da rótula localizada entre a Avenida Luiz Lazarim, Rodovia Sebastião Toledo dos Santos e Rua Álvaro Catão, bairro Maria Céu. Requerimento 758/2021, autor vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre capacitação de profissionais da rede municipal de educação quanto à identificação, acolhimento e encaminhamento de casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Se há realização de capacitação de profissionais da rede municipal de educação para identificação, acolhimento e encaminhamento de casos de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Se sim, qual a periodicidade, tempo de duração
entidade que realiza capacitação e número de capacitados anualmente desde janeiro de 2018. Em não havendo, se há possibilidade de realização de curso de capacitação para profissionais da rede municipal de educação para identificação, acolhimento e encaminhamento de casos de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Se sim, qual a expectativa da realização? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora. O intuito desse requerimento, e a gente vai em seguida também fazer um encaminhamento, já está no sistema, de um requerimento na mesma ordem do ponto de vista da rede estadual de educação. Muito pelo que a gente viu acontecer no último período, também com a experiência do próprio SEDUP, mas também com o que a gente tem visto ser denunciado em vários canais de comunicação aqui da nossa região sobre casos de estupro, de violência contra as meninas, contra os adolescentes, contra as crianças, mas principalmente por ter conversado, inclusive, com um grupo que fazia essas capacitações, que é o Grupo Amora da Universidade, da Unesc, que hoje está responsável pela capacitação dos CRAS e do CREAS, né, que somente a partir do ano que vem que vai começar essas capacitações, isso em decorrência de editais. Então, do ponto de vista e da urgência da temática, acho que o município precisa, tão logo que seja possível, realizar novamente o convênio com o Projeto Amora ou com o projeto que achar necessário para que a gente possa fazer essas capacitações. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1418/2021, autor vereador José Paulo Ferrarese. Recuperação da boca de lobo localizada na Avenida Catarinense, de frente à Casa 372, bairro Vila Manaus. Indicação 1419/2021, vereador Manuel Rosengue da Silva. Substituição à tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua Santarém, esquina com Bartolomeu de Guzmão, bairro Operária Nova. Requerimento 759/2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há projeto de capeamento asfáltico ou restauração das lajotas da rua Isaura Zapelini Bittencourt, bairro Operária Nova, pois a mesma encontra-se bastante deteriorada e praticamente intransitável. Se sim, informe data de início e término das obras. Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 760/2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há projeto de pavimentação asfáltica ou restauração da rua Paulo Lopes, trecho entre a rua Gaspar e rua Abolição, bairro Operária Nova. Se sim, informe data de início e término das obras. Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1420/2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Notificação dos proprietários dos terrenos localizados no final da rua José Scott, bairro Operária Nova, dada a existência da densa e alta vegetação, também avançando sobre a referida via pública. Indicação 1421/2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Notificação dos proprietários dos terrenos localizados no final da rua Hermógenes Maurício, bairro Operária Nova, dada a existência da densa e alta vegetação também avançando sobre a referida via. Requerimento 761/2021, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que informe os procedimentos de acolhida e suporte para imigrantes. Qual a rotina de acolhimento e atendimento de crianças venezuelanas pelos serviços públicos municipais? Informar rotina, número de atendimentos desde janeiro de 2019. Qual a rotina de acolhimento e atendimento de mães e crianças na casa de passagem? Se existe alguma parceria com as entidades do terceiro setor que atuam no acolhimento e apoio a imigrantes.
Quais são e em que consistem as parcerias, além de número de atendimento e valores ou serviços repassados? Qual a rotina de acolhimento de imigrantes no CRAS e CREAS? Número de atendimentos desde janeiro de 2020 de imigrantes por gênero, idade e nacionalidade. Principais motivações de atendimento. Se há algum impeditivo de acesso a serviços públicos de acolhimento e apoio oferecidos pelo município em decorrência de falta de documentação. Se sim, quais? O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Giovana Mondaro. Vereadores, vereadora, alguns de vocês podem estar se perguntando, recentemente eu enviei um requerimento ao Executivo, principalmente se tratando de dúvidas sobre o acolhimento dos imigrantes aqui na nossa cidade. E a resposta que eu obtive foi que eram acolhidos por todos os equipamentos públicos do município, da mesma forma com os não imigrantes. Bom, mas é importante dizer que o acesso a esses equipamentos públicos já é dificultoso para a gente, que mora aqui, que é daqui. Imagine para quem sequer fala a nossa língua, que não conhece ninguém na cidade. Do ponto de vista e principalmente vindo com uma demanda da Caritas, né, que é uma entidade de solidariedade da Igreja Católica, que me procurou, principalmente ligada à paróquia de Santa Bárbara, me procurou para falar justamente sobre essa temática, assim, com uma preocupação sobre a procura, principalmente da paróquia, para resolver esses casos, para acolher esses imigrantes, para dar curso de português, enfim, com muitos voluntários que existem. Nesse sentido, não só, e aí, no caso deles, é uma questão muito mais aos venezuelanos, né, que têm chegado lá, e que a comunicação ainda é muito mais facilitada, então você imagina como tem sido desafiador aos imigrantes que não falam português. Nesse sentido, encaminho e peço aos demais colegas vereadores que aprovem esse requerimento. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador autor, Jair Alexandre. Opa, desculpa. Vereador coautor. Nem coautor. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar a vereadora por esse requerimento, sumamente importante, até porque nós temos visto na cidade, nós temos algumas igrejas evangélicas na cidade, como a Igreja Católica também, que tem locado casas para ajudar os haitianos aqui. Existe já uma associação, né, onde esses haitianos, eles recebem toda a assistência da própria igreja, recebem até em termos da linguagem deles, do português, que são ensinados a eles também. E venezuelanos, hoje que estão chegando no município, eu acho que é importante também questionar a Secretaria Social, né, para saber qual é o papel do social com relação a esses imigrantes que chegam aqui com uma perspectiva, uma esperança enorme, né, de serem locados no trabalho aqui, de melhorar de vida, ter dignidade. Eu acho que tudo isso é importante, até porque é um ser humano, não importa o país, o estado, o importante é que o poder público também possa assistir essas pessoas que chegam de fora. Só colocando o que a Giovana fez, esse requerimento, parabenizando, e realmente as igrejas geralmente assistem essas pessoas, mas é uma função do poder público assistir, né? Então é importante esse seu requerimento, mais uma vez parabenizo esse requerimento. É isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Deu quórum? Quórum confirmado. Em única discussão e votação, moção de aplauso número 7021, de autoria do vereador Júlio Kaminski. A AMP, Associação das Micro e Pequenas Empresas de Criciúma. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria.
Moção 70/2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente à AMP, Associação das Micro e Pequenas Empresas, na pessoa do senhor Vinícius Fabres, da presente moção de aplauso, conforme segue. Em 1988, era conquistado o tratamento favorecido, diferenciado às micro e pequenas empresas através da Constituição Federal. Neste mesmo ano, era fundada a AMP, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Criciúma, que desde então faz a representatividade dos empreendedores deste movimento. No mês de outubro, é comemorado o Dia das MPs, mais específico no dia 5, data esta muito importante, pois é através das MPs que está representado mais de 92% dos negócios formais existentes em nosso país, metendo o seu porcentagem em níveis estaduais e municipal, gerando emprego e renda, fomentando desta forma a economia para o crescimento da nossa cidade. Por este início, por esta representatividade tão importante, presta-se essa homenagem a esta entidade pela dedicação iniciada quando da fundação da Associação AMP de Criciúma, também no ano de 1988, e que desde o seu início desenvolve a prestação de serviços através de uma diretoria voluntária, auxiliando sempre para a melhoria e para o crescimento dos negócios desenvolvidos por empreendedores de seu movimento. Hoje a AMP, com mais de 33 anos de existência, dá continuidade às ações para a melhoria dos resultados de quem está empreendendo ou de quem deseja formalizar o seu negócio, participante do sistema FAMPESP, Federação das Associações dos MPs de Santa Catarina, esta também confederada a Comicro e com NAP, em nível nacional, seguindo o propósito da ética e da qualidade naquilo que representa. Esta homenagem representa o reconhecimento a todos os empreendedores da MPs e empreendedores individuais pelo incansável esforço em acreditar em suas ideias e no desenvolvimento. Ante o exposto, ouvindo o plenário atendidas as formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso à MP, Associações da Micro e Pequenas Empresas de Criciúma, pelo desenvolvimento prestado ao MPs e empreendedores individuais, enviando-lhe cópia os nossos cumprimentos. Salão de sessões, 14 de outubro de 2021, vereador Júlio Kaminski. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Júlio Kaminski. Senhor presidente, muito boa tarde. Demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Trouxe papelzinho aqui, senhor presidente, que também foi vítima do Covid, então para não correr o risco de errar os nomes aqui, eu já aproveito para... Já anotei aqui, né? Então, quero inicialmente cumprimentar todos que estão aqui presentes. Eu vou ler o papel para não me perder. A Adriana, que está conosco, que atualmente preside a AMP. O Félix, que é vice. A Daniela, que é uma das diretoras. A Marli Orben e Rodrigo Cílio, também associados. E também gostaria de cumprimentar o senhor Vinícius Fabres, que também se faz presente. Ele que foi o fundador, né, em 1988, da AMP em Criciúma, que tem a mesma idade da nossa Constituição da República. Senhor presidente, obviamente que a gente precisa, acima de tudo, estar homenageando, mas incentivando aqueles que geram desenvolvimento, que contribuem para o desenvolvimento. As micro e pequenas empresas, empresários, empreendedores, eles são responsáveis por mais de 90% de todas as empresas no Brasil inteiro. Hoje o Toninho fez um exemplo claro de geração de emprego. Olha que essa associação representa mais de 52% dos empregos nacionais, no Brasil inteiro. Atualmente ela está com 15 mil associados. 15 mil associados. Nós temos nessa casa, PLC 41 de relatoria do vereador Nicola, que trata sobre incentivos. O que nós estamos falando? Geração de emprego. Então, mais do que nunca, nós precisamos incentivar, apoiar, homenagear aqueles que ajudam o nosso desenvolvimento, contribuem com o nosso desenvolvimento. Então, talvez seja o melhor momento para a gente fazer esse tipo de homenagem, exatamente para essas pessoas que encontram nas suas ideias, nas suas sugestões, muitas vezes até nos seus... na criatividade de querer fazer alguma coisa pelo outro, acaba colocando seus negócios, gerando seus empregos. Então, eu até fiz uma observação aqui, que em 2018, 99% eram micro e pequenos empresários, estava consultando aqui ainda há pouco o Sebrae,
e naquela ocasião era responsável por 52% dos empregos. Hoje, em 2020, veja que os pequenos negócios geraram 70% dos empregos no Brasil, de carteira assinada. Então veja a importância que representa as micro e pequenos empresários. Então, senhor presidente, eu peço a aprovação dessa moção e acredito, e conhecendo a sensibilidade desses vereadores e o respeito que essa casa tem pelos geradores de emprego, já tomei a liberdade de convidá-los para fazer a entrega hoje, né, depois dessa sessão, e estendo esse convite a todos os vereadores como um gesto de apoio, de incentivo a essa associação que tem contribuído e muito, e inclusive incentivando aqueles que nesse momento também corram riscos, confiem nas suas criatividades e continuem investindo e acreditando nessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Hora que continha. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o vereador Júlio Kaminski pela apresentação dessa moção, porque a importância dos micro e pequenos empresários e o vereador Kaminski mostrou muito bem o quanto eles são importantes para a geração de emprego, para a geração de renda, e no âmbito municipal, o quanto eles são importantes para a geração de ISS. Porque grande parte dos micro e pequenos empresários são justamente do setor de serviços, que gera direto ISS no caixa da prefeitura, imposto que acaba sendo revertido para a educação, revertido para a saúde, para investimentos em infraestrutura na cidade. Então, parabenizar a AMP, parabenizar todos os micro e pequenos empresários e parabenizar o vereador Júlio Kaminski pela proposição. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Votação encerrada, a moção foi aprovada por unanimidade. A entrega será no plenarinho, conforme o vereador autor já convidou a todos, depois da sessão. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 7121, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, aos 64 anos da Casa Imperial. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 71/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à Casa Imperial de presente moção de aplauso, conforme segue. A Casa Imperial foi fundada em 17 de outubro de 1957, com a razão social de Benedetti, Manique e companhia. Era formada por 3 sócios e amigos, Algemiro Manique Barreto, Itamar Campos e João Abel Benedetti. As atividades eram voltadas ao varejo em vários ramos, como tecidos, confecções, cama, mesa e banho. Inicialmente, o estabelecimento ficou situado na Praça Nereu Ramos, na esquina com a travessa Padre Pedro Baldoncini, onde se localizou durante anos a famosa Casa Londres, hoje ocupada pela loja Empório Benedetti, coincidentemente ao lado do seu endereço atual. O país e a região passavam por um momento socioeconômico favorável, o que contribuiu muito para o desenvolvimento da empresa. Com a boa fase na mineração de carvão, que empregava milhares de operários em toda a região carbonífera, as vendas duplicavam a cada ano. Devido ao grande sucesso, foram adquirindo outro estabelecimento localizado adquirido outro estabelecimento localizado na rua 6 de Janeiro, que passou a ser um filial da Casa Imperial, incorporando a Sociedade Benedetti, Manique e Companhia. Em meados de 1960, ainda como os negócios prosperando, os sócios investiram em outra empresa, desta vez uma fábrica de têxtil que produzia exclusivamente calças sociais.
Assim, criaram a Confecções Ômega, que posteriormente viria a ser chamada Indústria de Confecções Calcutá, ainda existente nos dias atuais, porém com outro proprietário. Em 1964, ocorreu o desmembramento da empresa, em comum acordo entre os sócios João Abel Benedetti, ficou com a Casa Imperial, Algemiro e Itamar ficaram com a fábrica de calças e com um ponto da Praça Nereu Ramos. A partir deste fato, a empresa passou a denominar-se J.A. Benedetti Companhia Limitada, mantendo o nome fantasia da Casa Imperial e o endereço da Rua 6 de Janeiro. Nesse momento, uma nova sócia se juntou à empresa, Maria Irene, esposa de João Abel. Através de muito trabalho, esforço, dinamismo e dedicação, a loja continuou no mesmo ritmo de crescimento que vinha tendo anteriormente. Em setembro de 1970, os sócios adquiriram uma sede própria, o endereço na Praça Nereu Ramos, vizinha da antiga Casa Imperial. Adquiriram também uma propriedade na Travessa de Padre Pedro Baldocini, no ano de 1972, as duas construções antigas foram demolidas e foi dado início ao projeto de edificação da sede própria, com área construída de 1.280 metros quadrados e forma de L e com duas frentes, uma para a praça e outra para a travessa, tornando-se com isso um ponto comercial bastante privilegiado. Nesta sede estão instalados ainda hoje, após 47 anos. Em março de 1974, houve uma grave contratempo para os negócios. Uma grande enchente assolou o sul de Santa Catarina. A loja ainda funcionava na Rua 6 de Janeiro e o rio Criciúma passava por uma estreita caneleta por baixo. Assim, numa tarde de domingo, as águas invadiram a loja e mais de 1 metro de altura, pegando todos desprevenidos. Com o resultado das inundações, o estoque da loja ficou prejudicado em mais de 70%. As roupas ficaram encharcadas. O prejuízo foi incomensurável. Felizmente, nesse momento difícil, a senhora Assunta Garbelotto cedeu as salas de seu apartamento, localizado em cima dos estabelecimentos, para depositar parte dos tecidos salvos na enchente. Sem abater com as dificuldades, arregaçaram as mangas para amenizar tal infortúnio. As mercadorias atingidas pela enchente foram levadas para as lavanderias da cidade. Após a lavagem, foram estendidas para secar por todas as arquibancadas do estádio do Comerciário, hoje Criciúma Esporte Clube. Tais mercadorias foram colocadas em uma liquidação chamada de Salvados da Enchente. O objetivo da liquidação era amenizar o prejuízo financeiro, o que representou simbolicamente o recomeço do sempre árduo trabalho de toda a equipe imperial. Em meados de 1974, mudaram-se para a sede nova na Praça Nereu Ramos, concretizando um antigo sonho. Neste ano de 2021, a Casa Imperial completa 64 anos de um trabalho incansável. Durante todo esse tempo, enfrentando concorrência de grandes grupos, momentos econômicos conturbados, abertura para o mercado externo, inflações altíssimas, mudanças de valores e grande desenvolvimento tecnológico. Entretanto, sempre lutando e enfrentando todos esses obstáculos, conseguiram se manter no comércio. Hoje, João Abel e Maria Irene atuam mais como conselheiros e contam com o trabalho da filha Rosane, que está à frente da gerência do negócio. Ante o exposto, ouvindo o plenário, atendidas as formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso à Casa Imperial, em homenagem aos 64 anos de história, enviando-lhe cópia aos nossos cumprimentos. Sala das sessões, 11 de outubro de 2021, vereador Paulo Ferrarese. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público que nos acompanha, falar sobre a Casa Imperial foi feito pelo nosso secretário, Badias, e uma história muito bonita, com muitas dificuldades, passando por uma enchente, trazendo esse prejuízo, mas com aquilo que reaproveitaram foi o recomeço da loja
e da vida deles, né? Porque quando a gente tem um empreendimento, tem uma empresa, quando vem algo para destruir, quem sabe é um recomeço de uma nova vida, de um novo momento. E eu gostaria de parabenizar, né, o seu João, a dona Irene, a Rosane, que hoje está lá coordenando, trabalhando. E quando a gente chega lá, sempre com uma recepção, sempre com carinho. O seu João é uma pessoa que é bom de papo, né? Bom de conversa. Então, parabéns à Casa Imperial pelos 64 anos, parabéns à família Benedetti. Seu João é pai, e a dona Irene, pai e mãe do deputado Ronaldo Benedetti, na qual tenho muito carinho por essa família. Então, ao momento, vereadores, que a gente marcar a entrega da moção, a gente faz o comunicado a todos os vereadores, com certeza será um prazer ter todos os vereadores presentes na entrega dessa moção. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador e dizer que como é importante a pessoa saber se reinventar, que se nós formos parar para pensar, quantas empresas e quantas lojas começaram e junto com a Imperial, depois da Imperial, e elas não existem mais. E a loja Imperial, ela está aí desde a nossa infância, né, e continua uma loja moderna, ela continua uma loja atual. Então, o seu João e a dona Irene, eles realmente merecem todo esse apoio, esse aplauso pelos inúmeros empregos e pela movimentação, né, da nossa cidade. Eu tive, inclusive, o meu irmão Paulo, que trabalhou lá muitos anos atrás, trabalhou na Casa Imperial. Hoje eu tenho uma sobrinha que trabalha na Casa Imperial. Então, realmente, a Casa Imperial, ali no centro da cidade, ela faz parte da história e faz parte da atualidade de Criciúma. É isso aí, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Votação encerrada, a moção foi aprovada por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 25 de outubro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, uma boa semana.